Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Nós estamos de volta com o nosso programa A Bíblia Lida e Explicada. E vamos continuar juntos o estudo do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, já no capítulo 2. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e esteja atento agora, porque nós vamos caminhar juntos hoje pelo comecinho do capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 6. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Nós vemos um relato interessante ao começarmos então o capítulo 2. Mateus registra que vieram de longe uns magos do Oriente, ou seja, do leste, e isso aconteceu nos dias do rei Herodes. É preciso que você compreenda uma coisa: já há algum tempo tinha traspassado aqui, já tinha passado. Nós estamos agora com o registro de que Jesus estaria provavelmente perto dos 2 anos de idade. Então, entre 1 e 2 anos foi quando essa visita dos reis magos aconteceu. Eu sei que talvez você já tenha na sua mente um retrato, uma imagem do presépio, não é? Ali com os pastores, com os animais, com Maria e com José, e de alguma forma, alguns talvez tenham o retrato de que os magos estavam ali presentes também. Mas não foi isso que efetivamente aconteceu. Na verdade, os magos vieram um bom tempo depois, e Jesus já estaria um pouco mais velho, não mais um bebê, não mais um bebezinho, e não mais ele estava ali em Belém na estrebaria, mas estava certamente em um lugar, uma casa, aonde os magos então vieram. E nós temos aqui então um relato interessante de homens que vieram de longe para adorar o Senhor. Nós veremos daqui a pouco que esse, na verdade, foi um marco, esse foi um registro de algo que foi talvez tão irônico na nação de Israel, que marcou, na verdade, o fato de que de fora vieram pessoas para reconhecer Jesus como rei, para adorá-lo, enquanto os da própria nação, enquanto que aqueles que deveriam primeiro reconhecer o nascimento do grande rei sequer haviam percebido, sequer haviam notado. É sim, sem dúvida, uma grande ironia que aqueles que deveriam ter acolhido o primeiro rei, nas palavras do próprio João, rejeitaram Jesus, enquanto que homens vindos de longe o reconheceram. E é interessante que nós vemos no versículo 2 que eles já perguntavam especificamente: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles já tinham essa informação, eles já sabiam que haveria de nascer o rei, ele já havia nascido, e eles querem apenas entender aonde ele está. Certamente a estrela os guiou e eles entenderam ou tiveram a suposição de pensar que o rei nasceria na capital. Por isso eles se dirigem a Jerusalém. Chegando ali na capital, certamente eles foram até o palácio pensando que ali estaria o rei. Mas eles encontram outro rei. Veja o que diz ali o versículo 3. Tendo ouvido isso,
alarmou-se o rei Herodes. O que nós vemos aqui é o registro de um grande contraste. O rei Herodes e os magos. Herodes, que era meio judeu e meio idumeu, na verdade tinha um ciúme terrível. Ele tinha uma atitude egoísta e egocentrista que o fazia ciumento. Na verdade, Herodes chegou a mandar matar uma de suas esposas e seus filhos e alguns de seus netos, temendo que eles lhe tomassem o poder. E vocês podem então imaginar o sentimento que invadiu o coração e a mente de Herodes ao ouvir essa pergunta: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Onde está aquele que nasceu para governar? Certamente o ciúme encheu o coração de Herodes. E aqui o texto diz que ele se alarmou, que ele ficou sobremodo ressaltado, e também com ele toda Jerusalém. E o que o rei faz? Ele então convoca os sábios do povo. Ele convoca, como diz o versículo 4, os principais sacerdotes e escribas do povo. Aquele povo, aquela parte do povo ali que deveria saber muito bem a Escritura, aqueles que conheciam o registro da palavra de Deus, certamente saberiam responder à pergunta que fora feita pelos magos e agora também é feita por Herodes: aonde nasceria o Cristo? Veja que essa é a palavra usada aqui. Indagava deles onde o Cristo, ou seja, o Messias, deveria nascer. Se havia alguém que saberia dessa informação, seriam os escribas, aqueles guardiões da palavra de Deus, que estudavam, que eram entendidos, e também os sacerdotes. Eles certamente saberiam onde o Messias nasceu. E realmente eles sabiam. E o versículo 5 registra a resposta desses a Herodes. Em Belém da Judéia, responderam eles. Em Belém da Judéia, eles responderam. E o nascimento de Jesus realmente tinha sido em Belém. Esse, meus queridos ouvintes, é justamente o marco da grande ironia que estava aqui acontecendo. Aqueles que sabiam exatamente onde Jesus nasceria, que sabiam exatamente onde o Messias nasceria, mesmo ao dar a informação para Herodes, não conferiram. Eles não foram lá, eles não buscaram saber se era realmente verdade e se realmente o rei havia nascido. Eles dão a informação, mas permanecem alheios, permanecem afastados daquela maravilhosa realidade de que Jesus tinha nascido. Eles são aptos, são prontos para dar a resposta, mas estavam longe de reconhecer Jesus como rei. Nós vemos então que Mateus novamente menciona um texto do Velho Testamento para mais uma vez comprovar e apontar para o fato de que, assim como Deus tinha prometido no tempo do Velho Testamento, o Messias havia chegado, o Messias havia nascido. Por isso ele menciona um texto que está aqui registrado no capítulo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Mateus cita um texto que é de Miqueias capítulo 5, verso 2, para dizer que de Belém, uma pequena cidade, pequena, mas que agora vai se tornar grande. Por isso, o registro do texto: não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá. Belém, na verdade, era uma cidade pequena, um pequeno vilarejo. Ele ficava a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, mas ela agora se tornaria grande, porque ela era palco e foi palco do nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Jesus. Por isso esse texto é tão importante, por isso esse registro, para que os judeus pudessem entender o que Deus estava fazendo, que Deus havia cumprido a sua promessa, e exatamente na cidade onde a palavra de Deus apontava, nessa clara passagem messiânica de Miqueias, Jesus então nasceu. E nós veremos que Herodes, com essa informação, dá ordem aos magos para que eles encontrem o menino e que o avisem. E nós veremos também no nosso próximo encontro
o desenrolar dessa história, porque Herodes, diferente dos reis magos, não tinha a intenção verdadeira de adorar Jesus. Mas isso nós veremos no nosso próximo encontro, e até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.